hoje a situação não tá fácil para ninguém, né? Você viu o noticiário há pouco que a Luciana Magalhães falou. Mais uma grande montadora em férias coletivas por tempo indeterminado. E olha, tudo bem, Gustavo Servassi? Mais uma vez, ó, prestação de serviços com Gustavo Servassi, que sempre dá dicas práticas de como a gente entender a economia e fazer a nossa parte também, né, Gustavo? Exatamente, todo mundo está tendo que se virar, né? As empresas estão se ajustando, fechando vagas, não há nenhuma maldade nisso, é por necessidade para pagar a conta mesmo. Família tem que também sobreviver fazendo alguma coisa. É verdade. Então, tirar dúvidas hoje, né? Vamos aproveitar, olha, a gente foi para as ruas e muitas perguntas chegaram aqui também, vamos ver a primeira delas, olha. Oi, meu nome é Sóstener e eu tô com uma dúvida. Eu não vou conseguir pagar toda a fatura do cartão, eu queria saber o que é melhor, pago o mínimo ou deixo tudo pro próximo mês? Pergunta boa, muita gente faz isso. Olha, jamais pague o mínimo, jamais pague menos que o valor total da sua fatura. Chegou a fatura, aquele valor tem que ser pago, por quê? Hoje os juros do cartão de crédito estão nos níveis mais altos entre todos os produtos financeiros de empréstimo e crédito. Então, a última coisa que você deve fazer é cogitar deixar de pagar aquele valor total. Não tem dinheiro, né? Ele falou que não vai ter dinheiro para isso. O que fazer? Vá até o gerente do banco ou pelo internet banking mesmo, consulta lá no seu banco qual que é o empréstimo pessoal mais barato a que você tem direito. Pensionistas, aposentados, servidores públicos vão ter direito ao empréstimo consignado, né? Normalmente os trabalhadores, através do RH da empresa, negociado com o banco, também têm direito ao empréstimo consignado. Esse é o crédito mais barato que você tem à sua disposição para eliminar dívidas mais caras. Tá? Se houver alguma necessidade ou preocupação com alguma instabilidade futura, o emprego está em risco, tenta não usar esse limite ou use o mínimo possível, né? Parcele por um tempo, mas é esse crédito mais barato que deve ser tomado, emprestado, para você parcelar essa dívida e quitar o cartão à vista para não ficar devendo algo mais caro. E não entrar em novas dívidas paralelas, né? Evitar, aí que tá. Quando se negocia, por exemplo, lógico que a pessoa, quando assume uma dívida, quer quitar o mais cedo possível, Cátia. Então a pessoa assume uma prestação mais elevada. É um risco, porque se essa prestação não for paga naquele mês que está sendo devido, vai entrar no cheque especial, que cobra juros mais elevados. Então é melhor negociar uma prestação mais baixa, um prazo um pouco mais longo, né? A taxa de juros é a mesma. Mas estenda por um prazo um pouco maior, com a certeza que você vai pagar. Aí você consegue liquidar isso aí sem aperto, sem lidar com o cheque especial. Vamos para mais uma dúvida? Vamos ver de quem é. Meus pais vão receber um bom dinheiro da venda de um bem. O melhor seria investir ou quitar o financiamento da casa? Boa pergunta. Financiamento imobiliário, Kátia. Hoje os juros do financiamento estão bem mais altos. Todos os juros da economia subiram, né? Financiar uma casa hoje está mais caro, mas se esse financiamento já vem sendo pago há algum tempo, é muito provável que seus pais tenham adquirido esse financiamento com taxas já do ano passado, do ano retrasado. Então é interessante manter o financiamento, pagando aos poucos. Recebe esse dinheiro, tem um dinheiro bom a receber, vender alguma coisa, uma herança, alguma coisa nesse sentido, invista esse dinheiro ou em títulos. Pode ser títulos públicos, pode ser num CDB oferecido pelo banco. O que não tem risco? Hoje, os produtos de renda fixa em geral que o banco oferece, CDBs, LCAs e LCIs, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, são produtos que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil que você tiver ali, o banco pode quebrar e você vai ter direito a receber esse dinheiro de volta. Esse dinheiro vem de um fundo fora do banco. Então não há problema do banco estar em risco, saúde financeira, o mercado está turbulento. Aplicou o dinheiro, você está seguro até R$250 mil. E acima disso? Acima disso, o ideal é diversificar. Aí se coloca um pouco, ou num fundo de previdência, um plano de previdência, um pouco em LCA, LCI, um pouco em outro banco, né? Diversificando para não correr riscos excessivos ou da instituição ou de um produto específico. Tá? Mas, em geral, renda fixa é tudo muito seguro e é a recomendação para esse momento. Muito bem. Vamos para uma dúvida que chegou para a gente, ó, da Érica Cordeiro. Saquei meu fundo de garantia e tenho empréstimos no banco. É melhor eu colocar esse dinheiro na poupança ou quitar minhas dívidas? Poupança? Aí que tá. Bom, vamos lá. Depende da qualidade dessas dívidas, né? O ideal é a Érica primeiro reestruturar as dívidas dela, ver se tem opções de dívidas mais baratas, se ela está devendo um cheque especial, se está atrasado no cartão de crédito. Primeiro fazer um estudo do que ela pode substituir. Então, que empréstimos ela pode tomar para quitar essas dívidas. Sacou no fundo de garantia, o dinheiro está à disposição. Se há dívidas fugindo ao controle, o ideal é quitar essas dívidas, né? Se são dívidas controladas, dívidas saudáveis, como eu falei agora na pergunta anterior,
se ela chama de dívida o parcelamento da casa própria, ela chama de dívida o parcelamento do carro, a casa própria é melhor continuar pagando regularmente. Você pegou umas taxas de juros antigas. Exatamente. Mais baixas. Essas taxas estão na faixa de 8,5% a 10% ao ano e hoje se aplica dinheiro ganhando 11%, 12% ao ano. O governo está oferecendo nos juros básicos da economia mais de 14% ao ano. Aí você tira imposto de renda, tira o custo do produto financeiro que você adquiriu. Não está difícil ganhar entre 11,5% e 12% ao ano. Se eu tenho um empréstimo de 10%, eu prefiro continuar devendo. Sim, O dinheiro vai rendendo. Quando chega a prestação, eu saco aquele dinheiro para pagar a prestação, ainda sobra um pouquinho. Então vale a pena manter aplicado. Então tem que checar direitinho, né, Érica? Que tipo de dívida são essas que você tem? Se for dívida de banco, de empréstimos anteriores... O ideal é quitar. Se for dívidas mais estruturadas, o empréstimo consignado ou o financiamento da casa própria, vale a pena continuar mantendo as prestações aos pouquinhos, aplica o dinheiro e lá na frente você paga. Um beijo para você, Érica. Vamos ver mais uma pergunta? É verdade que o governo pode tirar o 13º dos aposentados? Tá Ele aí, pode tirar o 13º? Não só dos aposentados, mas dos outros. Esse é um grande boato que está correndo. Mas peraí, boato... Ou tem um fundinho de verdade? Então, é que tá. Pode. O governo pode, né? Vivemos uma democracia, Kátia, falamos isso outras vezes, né? Tudo que se coloca em votação no Congresso, por democracia, tem que ser avaliado, tem que ser votado. Já se colocou esse assunto em pauta, né? Extinguir o 13º, isso desde os tempos do Fernando Henrique, já se cogitava isso. De tempos em tempos, vem propostas para extinguir o 13º do aposentado ou do trabalhador, ou flexibilizar as regras que foram criadas lá nos anos 60, os direitos do trabalhador, mas, na verdade, são boatos. O governo pode, mas não há nada que indique que estamos perto disso, tá? Já foi engavetado várias vezes o projeto de lei que previa a extinção do 13º e de outros elementos da consolidação das leis do trabalho, né, que dão vantagens para o trabalhador. Não está em votação, não está em cogitação esse assunto nesse momento. Aproveitando a deixa, também há um tempo atrás, uns dias atrás, se falou da tal possibilidade, e aí a gente entra naquela história de o que é mito, o que é verdade, da nossa presidenta fazer o mesmo que fez Fernando Collor, pegar todo o dinheiro que todo mundo tem um pouquinho guardadinho aqui ou colar em poupança ou em esse ou aquele investimento para segurar os gastos do país e para usar o dinheiro porque acho que precisa. Isso pode acontecer? Não, não pode, não há motivos econômicos. Motivos econômicos que eu digo é se houvesse um gasto desenfreado, se a inflação estivesse totalmente fora de controle. Isso seria a partir de quanto? Esse seria um instrumento utilizado. Hoje o governo cogita sim, uma boa parte dos deputados estão na base aliada, pensando na redistribuição de renda, pensando no equilíbrio na distribuição de oportunidades, cogita-se impostos sobre grande fortuna. Então, quem tem acima de 750 mil ou 1 milhão de reais, isso está em votação, está em avaliação, cogita-se instituir uma alíquota de imposto anual sobre grandes fortunas. Não seria uma quebradeira, uma extinção de oportunidades, mas sim um custo a mais para quem tem um grande patrimônio. Agora, tirar a poupança do trabalhador, do aposentado, reservas financeiras de quem está poupando para casa própria, isso não sequer está sendo avaliado. Então, mais uma vez, é boato. E não dá para fazer por baixo dos panos, que nem fizeram da outra vez? Sabe que gato escaldado, Kátia, quando vê a água fria passando, ele já sai correndo, então, né? Ali foi feito baixo dos panos, não foi algo bem planejado, porque previa-se esfriar a economia, não se previa que muitas pessoas viviam daquilo. No fundo... Muita gente quebrou, né? Exatamente. Mas temos que entender que há toda uma política de governo de distribuição de igualdades. Então, hoje, quem está na mira do governo é quem sonega, é quem poupa demais. Olha a cara da Kátia. A igualdade devia passar por eles, antes de mais nada. Sem dúvida, sem dúvida. A igualdade, sendo que a gente não tem nem o básico de igualdade de saúde, de segurança, de educação para as pessoas, que aqui igualdade, né? Os impostos que nós arrecadamos são mais do que suficientes para tudo que a Constituição prevê. Educação, saúde, lazer, bem-estar, segurança. É como se a dona de casa ganhasse 10 mil reais por mês, mas o dinheiro que ela gasta vai pro ralo, é como se ela ganhasse só 500. Exatamente. É o que acontece com o país, né? Exatamente. Dinheiro tem, tá mal usado. Pois é. Vamos ver mais um? Uma pergunta. Empréstimos para aposentados, vale a pena? Vale a pena empréstimo para aposentado? Tá, os empréstimos para aposentados, Kátia, são mais baratos do que os empréstimos para outras pessoas. É o tal do empréstimo consignado. Por que são mais baratos? Porque é o tal do empréstimo consignado com desconto automaticamente lá no pagamento do INSS. Então, esse dinheiro mal chega à mão do aposentado. Se ele aceita
ter a prestação desse empréstimo tomada lá na fonte, antes de chegar na conta dele, aquilo é garantido para a financeira, é garantido para o banco, então não há risco de perda, por isso cobra juros mais baixos. Eu não recomendo. Por quê? Último caso. Por quê? Porque ali você perde liberdade. Você assume um compromisso, crédito é uma relação de confiança, você tem um certo planejamento. Daqui a alguns meses você quebra esse planejamento e você não tem a liberdade de decidir se vai ou não pagar, se vai ou não negociar. Porque você já ficou sem o dinheiro antes de chegar na sua mão. Porque diante do imprevisto, alguma questão de saúde, uma questão mais urgente, você pode precisar daquele dinheiro e ele não está à sua disposição. Então, eu prefiro os empréstimos que custam um pouquinho mais caro, eu prefiro tentar contornar esses empréstimos. Estou precisando de um dinheiro agora, tenho alguma propriedade, um imóvel, a minha residência, um carro, posso oferecer como garantia de uma dívida? Faça um financiamento, né? A palavra é refinanciamento, em que eu ofereço aquilo como garantia para não correr o risco de perder esse bem que é meu. Eu vou tentar estender esse refinanciamento por um prazo um pouco mais longo, prestações mais achatadas, para não correr o risco de não conseguir pagar. É muito mais seguro e interessante do que esgotar o importante e interessante limite do crédito consignado, porque quando for necessário eu quero ter esse limite à disposição. Muito bem. Vamos para mais uma dúvida? Cadê? Sumiu. Não temos? Aí. Aqui, Débora. Tesouro Nacional é uma boa forma de investimento? Como funciona? Débora, muitas pessoas perguntando, né, se vale a pena investir no Tesouro Nacional pelo programa Tesouro Direto. Tá? Tem toda uma cartilha de como funciona. O que é o Tesouro Nacional? Tesouro Nacional é quando você empresta dinheiro ao governo. O governo toma dinheiro emprestado de pequenos e grandes investidores. Tem pequeno poupador brasileiro, as grandes instituições financeiras, fundos de pensão estrangeiros investem enquanto o Brasil mostrar segurança para isso. Esse dinheiro é captado para o governo realizar seus projetos de médio e longo prazo. É a credibilidade do governo que vai dizer se ele vai pagar ou não. Agora, essa credibilidade, vamos dissociar governo daquela pessoa, dos partidos que estão sendo questionados. É por quantos anos isso? Tem título vencendo até 2040 alguma coisa. Pelo amor de Deus! Mas você pode comprar título vencendo no fim do ano, no ano que vem. É interessante, Kátia, porque o governo hoje ele se mostra credor. Apesar de toda essa crise política, toda essa corrupção... Ele se mostra bom pagador? Ele é bom pagador. Na verdade, o governo brasileiro nunca deu calote. Caso de calote nós tivemos recentemente na Grécia, tivemos recentemente na Argentina, alguns anos atrás, né, quando o governo não tem de onde tirar dinheiro, quando as reservas são esgotadas, e aí o governo não consegue mais honrar os compromissos. Mas o governo Collor não foi um calote? Se ele pegou a poupança de todo mundo? Não. Não é considerado o quê? Ali é considerado, na verdade, uma má gestão numa política de congelamento da moeda. Vulgo um roubo. Não, ali foi uma questão, foi um erro estratégico, Kátia. Mas errar com o dinheiro dos outros é fácil. Mas se ele errou com o dele, olha como ele está cheio de dinheiro. Com o dele ele investe direito, no nosso que ele joga pela janela. Essa turma que tem foro privilegiado, que não precisa pagar imposto porque dá carteirada, merece um outro tratamento, né, Kátia? Mas lá no caso do Collor, previa-se segurar a poupança por um tempo. Qual foi o erro? Inflação disparando, os preços subindo, quando se devolveu o dinheiro não valia mais nada. Então o erro foi fazer aquele dinheiro perder valor. É como se eu pegasse 1.000 e na hora de devolvesse 10 centavos. Exatamente, mais ou menos o que aconteceu no tempo do governo Collor. Foi isso. E aí era gente quebrando, era empresa falindo, era funcionário sendo mandado embora, gente se matando porque não tinha como pagar os funcionários, aquelas pessoas que já tentaram. Resgatava o dinheiro todo mês para pagar medicamento. Então. E não conseguiu. E ele lá, na boa. Comprando seus carrões. Ai, meu Deus. Vamos ver mais uma. Eu queria começar a poupar dinheiro e queria saber qual que é o investimento mais rentável. Como poupar? Para quem está começando a poupar... Ela é novinha, era uma boa época para ela começar a pensar no futuro dela, né? Poupar, sempre, né? Não há hora para começar a poupar. O jovem que está recebendo mesada já deve ser orientado a reservar dinheiro, a aplicar esse dinheiro. Tá? Normalmente, para quem está começando, esse dinheiro vai chegar ou numa conta salário, ou vai entrar numa conta poupança, que são contas sem custo, contas isentas de tarifas. Nessas contas, o ideal é aplicar na poupança, algo que não rende muito, mas preserva o dinheiro contra a inflação, corrige contra a inflação. Agora, vamos chamar a atenção que os bancos estão oferecendo as chamadas contas digitais, contas eletrônicas, em que você abre a conta pela internet, não vai usar agência, mas consegue ter acesso aos serviços financeiros sem o pagamento de tarifa. Então, nesse tipo de conta, a pessoa pode investir em fundos de investimento, pode mandar o dinheiro para uma corretora e comprar títulos do governo, relacionado à pergunta anterior. Então, é muito mais interessante investir em fundos de investimento hoje, fundos de renda fixa,
que aplica em títulos do governo, mas com toda a segurança, toda a tranquilidade, diversificação, com rendimentos bem superiores aos da poupança. Basta olhar o rendimento dos últimos 3 meses da poupança e desses fundos, você vai ver que os fundos são mais rentáveis. Quanto rendeu em comparação à poupança? Olha, a poupança está dando em torno de 0,5, 0,50 alguma coisa por cento ao mês, né? Hoje um fundo de renda fixa, mesmo os mais caros, menos eficientes, facilmente estão superando 0,65% ao mês. É pouco para quem está começando, mas já é uma diferença, acumulando né? longo prazo faz uma bela diferença. Tá então bom. Vale a pena procurar. Vamos ver mais uma. Eu gostaria de saber se no momento de crise é aconselhável comprar títulos do Tesouro. A dúvida como a anterior, né? A gente falou o que é. Para entender como investir no Tesouro Direto, tem um site do governo, que é o www.tesourodireto.gov.br. Lá tem cartilha, lá tem a relação de todas as corretoras que negociam Tesouro Direto. Você pode manter a conta no seu banco e mandar dinheiro para a corretora. Custos, o ranking das corretoras, as que cobram menos, as que cobram mais, né? Normalmente as que cobram menos são aquelas que valorizam mais o pequeno poupador. Então, no site do Tesouro Direto, é um site bastante isento, tá? Eu contribuí bastante com esse site lá no comecinho dele. Você vai ter todas as informações, toda a cartilha, vale a pena aprender porque os títulos públicos estão pagando bem mais do que a poupança hoje. É um bom investimento no momento. Vamos para mais uma dúvida. O Kaique, o fundo de investimento DI é bom? Então, aqui a gente começa a costurar as coisas, Kaique. Falamos de Tesouro Direto até agora, né? O que um fundo DI faz? Esse é um fundo de renda fixa. DI significa Depósito Interbancário. É a taxa que os bancos praticam de um banco para outro quando se empresta dinheiro. Às vezes um banco está captando muito, o outro está precisando mais, eles emprestam entre eles pela taxa DI. A taxa DI é muito próxima da taxa Selic que o governo estabelece. Então, na prática, um fundo DI compra, na sua maior parte, títulos públicos, uma pequena parte, títulos privados que têm um rendimento próximo dos títulos públicos, e administra essa carteira para que ela seja funcional, inteligente, diversificada, né, para o pequeno poupador. Então, o que o fundo faz? Ele coloca o seu dinheiro nos títulos públicos e cobra uma taxa por isso. Para quem está começando, para quem não tem tempo de aprender sobre como investir no Tesouro Direto, é um bom caminho. Para quem tem uma boa reserva financeira também, os fundos voltam a ser interessantes porque as taxas ficam muito baixas. O ideal é conseguir um fundo DI que cobre uma taxa anual de menos de 1%. 1% ao ano de taxa de juros. O pequeno poupador não vai conseguir isso. Os bancos são como 2, 2,5%, mas quando acumula uma boa reserva, tem um bom dinheirinho, a partir dos 10 mil ou 25 mil reais, dependendo do banco, você consegue uma taxa bem mais interessante e passa a valer muito a pena. Que bom, tem que procurar, né, Caio? É isso aí. Vamos ver mais uma? Quero comprar um carro. O que é melhor nesse momento? Consórcio ou financiamento? Olha que dúvida bem legal, Cátia. É importante entender a diferença, né? O que é um consórcio e o que é um financiamento? Consórcio. Eu, você, um monte de gente queremos comprar um carro. Mas não temos dinheiro. Não temos dinheiro, né? E não nos conhecemos. Então tem uma administradora de consórcio que reúne várias pessoas interessadas. Pegam, por exemplo, 100 pessoas. 100 pessoas vão pagar 100 prestações de um automóvel. O que essa administradora faz? Ela coloca um preço a mais no automóvel, tipo, vamos pegar um número redondo, um automóvel de 100 mil, coloca uma taxa de 20% em cima, então pega 120 mil reais e divide entre as 100 pessoas. Todos os meses, 100 pessoas pagarão uma das 100 prestações. Então, todos os meses, aquele grupo consegue comprar um carro. O consórcio vai sorteando entre os pagadores, né? E aí vai ser contemplado o consorciado, ele leva o carro. Qual que é o problema do consórcio? O problema é que você não sabe quando vai ser contemplado. E se a empresa quebra? Se a empresa quebra, você vai ter que brigar na justiça, parte do saldo que está ali se recupera, mas quebra junto. Então, vamos lá. Diferenciar o consórcio do financiamento. Financiamento, você tem um carro, você quer, você vai ao banco, o banco te dá o dinheiro, você quita o carro. E você passa a alugar o dinheiro do banco. Cada prestação que você paga, está pagando os juros por aquela dívida e mais um pedacinho da amortização. Fazendo as contas, o financiamento sai mais caro do que o consórcio. Sempre. Né? Sempre o financiamento sai mais caro que o consórcio. Só que o financiamento você sai com o carro hoje. E o consórcio? O consórcio você não sabe quando vai ser contemplado. Então, 2 cuidados especiais para o consórcio. Primeiro, avalie a solidez da instituição. Aquelas instituições que estão há mais tempo no mercado, que têm dezenas, centenas de grupos de consórcio, cobram um pouco mais, mas também são aquelas que garantem o seu bem. Né? Então, pague um pouco mais, pague pelo histórico, privilegie aquele que está muito tempo no mercado. Outro cuidado, você quer comprar um carro, esse carro vai ficar mais caro ao longo do tempo. Sua carta de crédito não muda de preço, aquilo que você está pagando por um valor. Só que o consórcio vai ficando mais caro. Então, a sua prestação aumenta, o valor a ser contemplado ou não, e o seu carro fica mais caro. Talvez a conta não feche no final. Então, o consórcio é bom para quem tem uma boa reserva financeira, pode dar 40%, 50% de entrada. Em vez de dar entrada no financiamento,
Comece a pagar um consórcio e contemple-se nos próximos meses. Dê um lance, né? Um lance é uma antecipação de prestações. Quando você é contemplado nos primeiros meses, você está com o carro, a prestação que sobra é pequena e você está com uma compra inteligente. Mas com tantas montadoras em férias coletivas e tudo mais, é hora de comprar carro ou é agora hora de esperar e ver o que vai acontecer, guarda um dinheirinho? Olha, a hora não é hora de comprar porque os juros estão altos. Porém, as montadoras precisam vender. Então, quem tem dinheiro, são raros aqueles que têm dinheiro para uma compra à vista, a hora é excepcional para barganhar, para fazer uma boa pesquisa, para baixar preço. Tem dinheiro para comprar à vista ou quase comprar à vista, pode dar uma boa entrada? Aí sim é válido, Entra num consórcio agora, faz uma boa compra nos próximos meses que tá bom. Pode esperar, vai comprar em condição melhor mais para o fim do ano, talvez precisa financiar com juros mais baixos. O momento não é de fazer grandes escolhas, se comprometer por muito tempo. Lembra que a gente falou que a gente precisa ter flexibilidade no orçamento e agora assumir compromisso é mais escolha no cenário que a gente está vivendo. Última pergunta. Vamos lá, nada como bom serviço, né? Ai, não é? Tem que ser, menino. Última. Eu gostaria, na verdade, de saber se, viajando agora para fora, o ideal é comprar logo o dólar ou esperar mais um pouco, a tendência a subir ou a cair? Olha, a gente teve uma alta do dólar semana passada, né? Uma alta forte, o dólar passando, oficial passando os 3,50, o dólar turismo já beliscando os R$4, né? Realidade, nós não vamos fugir muito desse patamar de valores, Cátia. Você acha que não sobe muito mais? Pode subir. Na verdade, nós não temos como prever o que vai acontecer, porque o dólar ele é impactado por mecanismos internacionais. Mas você teve uma análise bem sensata uns meses atrás, que você falou que até julho a gente estaria a R$4. Exatamente. E foi bem o que aconteceu. Foi o que aconteceu porque soma-se a escassez do dinheiro, o nervosismo das pessoas, a procura maior. Julho é mês de férias, né? Então nas férias as pessoas procuram mais dólar. Então agora entrando agosto, setembro, esse preço tende a acomodar um pouquinho, tem menos pressão para subir. Porém, tem um projeto de um estudo, de uma viagem, alguma coisa no exterior, alguma coisa a comprar em dólar. O que fazer? O dólar vem oscilando, né? Então passou dos 3,50, aí deu uma esfriadinha. Sempre que tem aquela semana que o dólar tem 2, 3, 4 sessões de queda consecutivas, né? Uma queda maior, 4, 5%, essa é uma hora boa de comprar. Por quê? Significa que você está comprando mais barato que na semana passada. Pode ser que ele continue caindo, mas estamos falando de um projeto que já está concretizado, de algo que vai acontecer nos próximos meses. Então não fique apostando muito, não fique especulando. Corra atrás de fazer receita. Se é um grande projeto, venda alguma coisa em casa, porque você quer concretizar um plano de educação, um plano de viagem, uma lua de mel, por exemplo. Garantiu o valor? Prepare-se para comprar. Está numa semana de alta do dólar, não compra. Dê uma acomodação, compra porque ele vai continuar mantendo esse comportamento cíclico. Cíclico talvez tendendo a subir por um bom tempo. Então toda semana que esfria um pouquinho, é uma boa hora de comprar um pouco mais. É momento da gente comprar pacotes de viagem para quem vai viajar fim de ano, ou melhor é a gente segurar a ansiedade, deixar lá para frente, quanto mais próximo das datas, mais barato vai ficar. Duas situações, Cátia. As empresas aéreas não estão vendendo. Tá? Então é uma hora boa para negociar bons pacotes, sim. Mesmo com toda essa alta do dólar, as passagens internacionais estão com o mesmo preço de 4, 5 semanas atrás. Então está certa a viagem, já tem o dinheiro para começar a parcelar isso em reais. Compra agora a passagem, por exemplo. Garanta hotel agora, por exemplo. Se não está muito certo o projeto de viagem, o que eu recomendo, eu faço isso com muita frequência. Você tira a sua semana de férias, lá em dezembro, janeiro, fevereiro. Faça as contas de quanto dinheiro você precisa, garanta esse dinheiro, né? Negocie um pacote, por exemplo, deixe para fechar de última hora. Não, se, por exemplo, você vai na operadora, ele diz que garante esse preço por 3 meses para você, está dentro do seu prazo, então deixe para fechar mais em cima da hora. Se o preço cair, compra à vista. Se não cair, você tem que ter um plano B, uma segunda viagem para fazer, para aproveitar aquele dinheiro que você reservou, para que não fique frustrada com o aumento dos preços. Porque a frustração é péssima, né? E tem um lado interessante, porque de última hora o preço cai bastante. É quando você consegue o desconto de 70%, de 80%. Com antecedência, o desconto é de 20%, 30%. Então, se a viagem está certa, compra agora. Se você não sabe o que vai fazer, tem um plano excepcional de uma viagem muito barata ou um plano B de uma viagem de preço mediano que vai acontecer caso não tenha o desconto de última hora. Vou te mostrar uma sugestão aqui fantástica para você organizar a sua vida, gente. Organizar a vida financeira é organizar a vida como um todo, né? Se a gente não tem organização financeira, a gente não tem paz. Não tem paz, não tem saúde. Olha, vou ter uma novidade aqui. Esse livro só você e eu que temos. Esse livro está sendo relançado hoje. Que legal! Ele já está à venda no site Mais Dinheiro, na Livraria Cultura. Quem for comprar pela internet está chegando semana que vem. Logo. Ele é um relançamento que a gente está colocando na Editora Sextante agora.
O pessoal está pedindo há um bom tempão, mas tá na sua mão. Esse está quentinho para você, eu tenho o meu lá em casa. Oba, já vou ler. Aproveitar que 2 dias já li todinho. Aproveita e tem boas dicas para colocar a vida em ordem. Fazer isso. Olha, quer saber das palestras, do trabalho do Gustavo Cerbasi? Acesse o site maisdinheiro.com.br, Facebook Gustavo Cerbasi Oficial, Instagram @Gustavo Cerbasi. Ele volta, claro, porque nossa intenção é, na prestação de serviços, fazer você aprender a cuidar da sua saúde financeira. Obrigada pelo presente. Parabéns. Que até quinta-feira eu já li tudinho.